Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Evandro e hoje, no vídeo de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre o clássico mundial chamado 20.000 Léguas Submarinas, pelo autor Júlio Verne. Esse livro é conhecido mundialmente, é meu primeiro contato com o autor e também o primeiro contato, obviamente, com a obra, né? Então nós vamos conversar um pouquinho sobre este livro, as minhas opiniões a respeito dessa obra. Enfim, vai ser uma longa conversa, digamos assim, né? Enfim, mas antes da gente prosseguir aí com esta opinião, não deixa de se inscrever aqui no canal, acionar o sininho para ficar ciente aí das atualizações do canal, tá? Se você gosta de literatura, se você gosta de cinema, se você gosta de coleções e entre outros assuntos, então este é o canal para você, ok? Então não deixa de se inscrever. Sem mais delongas, é isso, vamos conversar? Bom, o livro 20.000 Léguas Submarinas conta pra gente a história do professor francês Aronnax e o seu conselheiro, o seu ajudante Comte. Esses dois personagens estão de viagem a Nova York, onde está tendo um grande tumulto lá devido a algumas conspirações, ou melhor dizendo, algumas informações, alguns boatos de que uma terrível criatura está assombrando aí os mares Atlânticos e outros Pacífico, enfim. Tem um monstro aí atacando os navios. O ano é 1866. Então, intrigado com esses boatos, o professor francês acaba dando uma nota aí nos jornais a respeito dessa suposta aparição. Muitos acreditam que é uma abominação que está acontecendo, que está atacando, um monstro terrível está atacando aí os navios, mas como ele é um professor e muito coerente, muito cético, ele acaba dando a sua análise aí do que poderia ser. Nessa época, não era, como posso dizer para vocês, não era comum a gente ter conhecimento. Até hoje, na verdade, o ser humano não conhece tão profundamente aí os nossos oceanos. Acredita-se que o homem sabe mais do espaço do que os seus próprios mares. Hoje em dia ainda, imagine só naquela época, né? E então o que acontece? Ele vai dar uma nota no jornal, há um grande tumulto a respeito dessa nota, porque a imprensa acaba editando uma nota dizendo que ele acredita nesse suposto monstro e tal. Só que os governantes lá dos Estados Unidos acabam dando uma oportunidade para o senhor Aronnax estudar e em uma missão aí, em um navio chamado Lincoln, e ele vai convidado a participar dessa aventura, né, para descobrir se eles acham realmente esse monstro. Então, ciente das vantagens, porque caso fosse encontrado esse monstro, daria os créditos tanto aos Estados Unidos, tanto à França. Então, ele, como um representante da França, aceita essa proposta e vai aí nos oceanos. Nessa viagem, a gente conhece também um personagem muito carismático e muito, como posso dizer para vocês, com uma personalidade muito forte, né? Que é o senhor Ned Land. E ele acaba aí entrando também nesta aventura. Passaram-se alguns dias e ninguém encontra aí esse monstro, né? É encontrado aí alguns destroços de embarcações, mas nada concreto dizendo que realmente esse monstro existe. E o que acontece é que em uma determinada noite, quase no finalzinho aí da tarde, eles avistam uma criatura horrenda, né? Uma suposta criatura, indo em direção a eles. Então eles começam a atacar, o navio começa a atacar essa criatura. Só que a tal criatura acaba atacando aí o navio. E, por acidente, o professor Aronnax acaba caindo do mar.
E o seu ajudante, como seu fiel ajudante, vendo o seu senhor cair na água, ele acaba mergulhando para tentar salvar esse professor. Só que não dá certo, né? Quem cai também no mar é o Ned Land, esse marujo, corajoso e com uma personalidade muito forte. Ele acaba caindo na água também. E o navio segue viagem. Até o professor e o cônsul, o seu ajudante, tentam chamar a atenção para eles serem resgatados, mas não dá certo, né? E quando eles pensavam que iam morrer, né? Porque um vai revezando, tentando ajudar o outro, para sobreviverem a essa queda, né, na água. Quando eles pensavam que iam morrer, eles acabam encontrando Ned Land, onde ele está em uma placa metálica, né? Ele conseguiu sobreviver, ele está lá apoiado nessa peça metálica. Então eles vão lá para saber o que é. E, com as suas suposições, parece ser realmente algo, um submarino, né? Verem lá a placa metálica e tal. E de repente, dessa placa, desse metal, eles acabam encontrando pessoas que estão dentro do submarino. E entre essas pessoas a gente conhece aí o Capitão Nemo. Então o monstro que está atacando aí os navios nos mares seria na verdade um submarino comandado pelo Capitão Nemo. E nesse submarino existem realmente vários homens que trabalham com ele. E aí o que acontece é que esses três viajantes do navio Lincoln acabam sendo capturados pelo submarino Nautilus. E eles acabam se tornando aí prisioneiros do Capitão Nemo. Só que são prisioneiros que têm vantagens, né? Nunca se viu prisioneiros que almoçassem com o capitão, comessem com o capitão e desfrutassem da comunidade que é o Nautilus, que é um submarino elegante, cheio de relíquias, cheio de peças históricas de museus, vários livros. E o professor Aronnax acaba se encantando com isso, querendo entender aí a situação, o motivo do Capitão Nemo ser esse monstro, ser esse detentor de tantas relíquias, tantas coisas bonitas e que ataca também aí os navios, né? Então a gente começa a acompanhar essa história, começa a acompanhar as aventuras e a partir daí eles começam a ter muitas aventuras, enfrentam monstros. Enfim, gente, é um livro cheio de aventuras e à frente do seu tempo. Até porque ele começa a contar pra gente sobre eletricidade, sobre vestes subaquáticas, né? Eles viajam, eles descem também, saem do submarino e vão desfrutar aí das belezas do oceano. Eles acabam se alimentando também do próprio oceano, das criaturas do oceano. Então o professor Aronnax começa a anotar, a contar em um diário suas experiências. A gente tem toda a visão desse diário aqui contada pra gente, tá? É um livro à frente do seu tempo justamente por isso, porque esse livro foi publicado em 1870, no século XIX. Então muita coisa foi inventada depois, como por exemplo a eletricidade aqui no Brasil, ela chegou, se eu não me engano, deixa eu anotei aqui para contar para vocês, a eletricidade no Brasil ela chegou em 1879 e já em 1870 o Júlio Verne já contava pra gente sobre eletricidade. Então a gente vai ter aqui relatos de ciência. Inclusive tem uma curiosidade, porque eles também vão viajar para a Antártida. E a Antártida, o autor tem uma visão meio marciana de Antártida, sendo que o próprio Polo Sul do nosso planeta ele foi descoberto em 1800, aliás, em 1917, ou 1811, digamos assim.
E já em 1870, ou antes até, porque ele foi publicado em 1870, mas a escrita com certeza foi antes, né? E ele já conta pra gente aí como seria a Antártida. O senhor, o capitão Nemo, a gente começa a ter uma visão da personalidade dele, que ele realmente se trancou aí no Nautilus, no submarino, né? Como posso dizer pra vocês? Por rancor, ou melhor, por revolta à sociedade. Para ele existe muita maldade na sociedade. Então, revoltado com essa realidade humana, ele acaba juntando pessoas que também pensam da mesma forma que eles, homens, aliás, e acabam entrando nessa aventura do Nautilus, né? Eles acabam vivendo nos mares, a par de qualquer tipo de notícia aí do mundo afora. Contudo, dentro do Nautilus eles conseguem ter informações literárias, informações científicas, porque eles têm uma grande biblioteca, né? Então, é uma comunidade cheia de homens e presa aí no Nautilus, presa no oceano. Tudo parece ser mágico, tudo parece ser uma maravilha para o professor Aronnax e o seu companheiro, aí, o seu ajudante, mas um dos personagens, como para vocês, o Ned Land, ele acaba se sentindo sufocado. E por muitas vezes eu estava lendo, ele começa a ficar sufocado, ele começa a ficar irritado com essa prisão, né? Ele quer sair do Nautilus a qualquer momento, porque eles acabam viajando o mundo inteiro através desse submarino, mas chega um momento que ele não aguenta mais. Ele quer a vida dele de antes, ele quer sair, ele quer ir para as tabernas. E isso me lembra muito o tempo que a gente está vivendo hoje, né? A gente está numa quarentena, pandemia aí à solta, muitas pessoas presas, e eu senti a mesma coisa do personagem Ned Land, o que ele tá passando. E por muitas vezes eu até me senti também sufocado. O professor Aronnax até conta em suas páginas que ele começa a ficar preocupado com esse seu companheiro de viagem, porque ele poderia cometer uma loucura até. E por muitas vezes eu pensei, puxa, será que ele vai cometer algum tipo de suicídio, porque não aguenta mais? Só que não, eles vão tentar de tudo para sair. Então Ned Land acaba convencendo o professor e o seu ajudante que eles têm que sair dessa prisão, né, para ter uma vida normal como antes. Então o, o Capitão Nemo acaba informando para eles que eles são prisioneiros, que eles não podem sair e que eles poderiam, na verdade, expor a verdade, né, sobre o Nautilus para a humanidade. E esse risco ele não poderia cometer. Ele começa a destruir é, navios por vingança, né? Então a gente começa a perceber que ele se sente revoltado tanto com a sociedade que ele quer destruir qualquer tipo de ser humano que entre no caminho dele, inclusive os navios. Então, com medo dessa personalidade forte do Capitão Nemo e sua paixão e sua vingança, eles não, vamos realmente sair desse submarino e vamos deixar o capitão. Mas aí é que a gente começa a se perguntar, será que eles vão conseguir sair então do Nautilus e tudo mais, né? Então essa é uma aventura à frente do seu tempo, e uma curiosidade é que Júlio Verne ele tem aí mais de 100 títulos publicados, né? Então foi um autor realmente à frente do seu tempo. Em um dos famosos livros, além desse daqui, né, 20 Léguas Submarinas, ele também tem aqui o livro Volta ao Mundo em 80 Dias, e também tem um livro Viagem ao Centro da Terra, que foi publicado em 1864. Então, assim, gente, é um livro ok, tá? Quem lê hoje em dia, no século XX, no século XXI, 2020, a gente vê o livro como, tá, mais um entretenimento, mais uma aventura, mais uma fantasia, mas para aquela época, para 1870, isso aqui com certeza foi algo assim extraordinário. E Júlio Verne, na verdade, é considerado um dos pioneiros da fantasia mundial. Esse autor, ele nasceu
em 1828, na França também, como personagem dele, né? Enfim, gente, essa é uma dica. Existem realmente relatos de experiências do professor Aronnax que me deixaram um pouco com sono, confesso com vocês. Se vocês já leram esse livro, conta aqui pra mim nos comentários se vocês também sentiram essa experiência de sonolência em algumas páginas. Foi um livro que eu demorei muito pra ler, deveria ter lido esse livro rapidinho, mas enfim, tem algumas coisas assim que me deixaram com aquele sono, sabe? Tem quase 300 páginas, então não é um livro grande pra demorar tanto assim, mas enfim. Eis aqui uma dica literária, um clássico literário que não pode sair aí, que não pode deixar de estar na sua lista de leituras, ok? Esse livro foi publicado aqui pela editora Pé da Letra, tem a revisão e a tradução aqui da Marcos Reis, foi o revisionista, né? E a tradução de Lívia Bono. Isso aqui é a capa, né? Tem orelhas. Essa edição eu comprei na Bienal do ano passado, 2019. E só agora eu consegui ler. Enfim, gente, eis aqui uma dica. Aliás, teve filme também, tá? A Walt Disney, ela lançou um filme em 1894, se eu não me engano, deixa eu dar uma conferida aqui. Foi em 1854, aliás. E teve aí foi até vencedora de 2 Oscars, com melhor direção de arte e também melhores efeitos especiais. Teve aí o James Manson, que é o capitão que fez o Capitão Nemo, aí no auge da sua juventude. Temos também aqui o Kirk Douglas, que fez o Ned Land. E também temos aqui o Peter Corey, que fez o Cônsul. E o Paul Lucas, que fez o Professor Aronnax. No filme, há, na verdade, um certo clima do livro, mas não foi fiel ao livro, tá? O final daquele filme não tem nada a ver com o final deste livro daqui, tá? Mas vale a pena vocês conferirem. É um filme antigo, eu consegui assistir no YouTube, de graça, tá? Não é das melhores imagens, mas caso vocês se incomodem com isso, vocês podem comprar o filme, tá? E assim, o personagem principal acaba sendo o próprio Ned Land, né? Que foi interpretado aí pelo Kirk Douglas, também no auge da sua juventude. Mas assim, gente, no filme o personagem principal é o Professor Aronnax, tá? E o mais interessante é que o filme é da Disney e tem essa pegada Disney, né, gente? De musical, de, sabe, de cantoria. Tem até todo o clássico da Disney começa com um livro sendo aberto. A mesma coisa acontece com um filme, né? Mas enfim, é basicamente isso. Eu recomendo sim que vocês assistam o filme, tá? Vou deixar o link para vocês assistirem, ou vocês podem... Não sei se tem na Netflix esse filme, mas enfim, procurem. Vale a pena assistir e vale a pena também ler o livro. Eu recomendo, na verdade, que vocês leiam primeiro o livro para depois assistirem ao filme, porque vocês vão ficar, assim, situados nos acontecimentos, né? Faltou muita coisa do livro, claro, né? Uma visão do diretor que foi... Deixa eu confirmar aqui com vocês, eu até fiz as anotações. Quem dirigiu o filme foi o Richard Fleischer, né? Então nós temos aí essa visão do diretor, tá? E é basicamente isso, gente. É um filme legal, um filme ok, mas, por favor, leiam primeiro o livro, tá? Pra vocês terem uma experiência mais ampla dessa história. Eu quero ler outros livros do Júlio Verne, tá? Recomendem aqui nos comentários se vocês já leram esse livro, se vocês já leram algum livro do Júlio. E recomendem pra mim leitura, ok? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, não deixa de se inscrever aqui no canal pra gente conversar mais sobre literatura e outros assuntos. Espero vocês então no próximo vídeo. Grande beijo, fiquem em casa e até a próxima.